eu creio que é somente esses avisos. Mas eu quero passar mais um vídeo para você que tem tudo a ver com essa palavra. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra, porque vai mudar a sua vida. Quantos creem em nome do Senhor Jesus? O nome dessa palavra eu coloquei que nada pode separar você do amor de Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: nada pode separar você do amor de Deus. Amém? O vídeo está pronto aí, Diogo? Amém? Gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo a respeito do cerca da palavra de Deus. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they pulled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was a profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, I mean, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happened. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in the Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Aleluias. Irmãos, isso é poderoso. Quantos aqui amam a palavra do Senhor? Quando você ama a palavra do Senhor, você tem um hábito de leitura, e quando você se aprofunda no que é a palavra do Senhor, então quer dizer para você, essa palavra que eu vou ministrar aqui para você hoje, você pode receber hoje uma porcentagem, mas se você não viver ela essa semana, eu quero dizer para você, é muito insignificante que vai mudar alguma coisa na sua vida. Tudo que vai mudar na sua vida é quando você começa a ruminar aquilo. Sabe quando você come aquela comida gostosa? Você come, você mastiga, você sente o sabor, você sente o tempero, você sente algumas coisas, aquilo dentro de você muda. Porque a comida que você está comendo, você está querendo saboreá-la. A mesma forma é a palavra de Deus. Essa palavra que eu disse, que nada pode separar você do amor de Deus. É uma palavra que você vai sentir um efeito aqui agora. Mas se você for para sua casa e esquecer tudo que você aprendeu e amanhã não pôr em prática, eu quero dizer para você, vai ser muito difícil de mudar. Então você viu a porcentagem da palavra de Deus quando nós começamos a ler ela 4 vezes na semana. Quando você lê essa palavra uma vez, quando você lê a segunda vez, quando você lê a terceira vez, quando você lê a 4ª vez, algo dentro de você vai mudar. E algo vai trazer algo novo. E quando você recebe algo da parte de Deus, você percebe que o seu compartilhar, ela aumenta para 200%, porque você entendeu o significado daquilo que foi pregado. Você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Então quer dizer algo para você.
Essa palavra que, se você hoje pegar ela, eu sempre mando esboço, eu não ganho nada com isso, mas eu mando esboço para os irmãos, os líderes, pastores, eu quero que chegue até um membro essa palavra que eu estou ministrando, para que ele entenda, ele leia e releia, porque quando você lê e entender o que a palavra do Senhor está mudando dentro de você, vai acontecer uma explosão de glória, de manifestação de Deus sobre a sua vida, e falar: uau, como eu não sabia disso, e hoje as escamas que estavam nos meus olhos caíram, e hoje eu estou enxergando. Posso ouvir um amém? Então quero dizer para você algo. Quando você está ruminando a palavra de Deus, no seu interior está acontecendo grandes coisas. No seu espírito está trazendo revelações. E você sabia que no meio das provações nós temos uma grande oportunidade de saber e de conhecer e de desfrutar do amor de Deus? Então, no meio das provações, domingo passado eu falei sobre deserto. Eu falei como Moisés viveu. Ele no meio do deserto, ele deu as respostas certas. E eu quero reafirmar para você, no meio das provações, nós temos a oportunidade de conhecer e desfrutar do amor de Deus. Talvez você subiu essas escadas, talvez você entrou aqui nesse prédio com tantos problemas. Eu quero dizer para você, pare de pensar agora no problema e agora comece a desfrutar das promessas de Deus para a sua vida. Começa a trazer alegria, começa a trazer a memória do que Deus está dizendo para você. Então hoje você tem uma oportunidade de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, de saber que nada pode separar você do amor de Deus. Muitos estão aí lá fora pensando em como vai fazer, mas você está recebendo palavras de vida eterna que está mudando o seu contexto de vida agora. Talvez você não veja, mas você não precisa ver, você só precisa crer no que o Senhor está fazendo na sua vida agora. Deus, eu creio que o Senhor está fazendo. E como que é importante a palavra de Deus para a nossa vida? Você cresce, você vai produzindo fé, você vai produzindo vida. Sabe, irmãos, Deus ele não depende nem de mim nem de você para nos amar. Quantos creem nisso? Nós não precisamos disso para nos proteger, para nos guardar. Olha que interessante, Jesus ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito de Deus, com um propósito. Sabe qual foi o propósito? De ser tentado pelo diabo. Mas Jesus sabia quem ele era. No meio das guerras, no meio das dificuldades, você sabe o que nós aprendemos? No meio dos ataques do diabo, no meio do contra-ataque que ele vem sobre nós, que ele nos atinge, que ele nos condena, que ele nos acusa. Sabe o que é? Nós perdemos a nossa identidade de quem nós somos. Se nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a palavra a qual nós estamos pregando, a palavra qual que nós estamos ouvindo, ela não se torna uma verdade na minha vida. Naquele culto eu participei, naquele culto eu dei glória a Deus, mas a semana que poderia eu romper, vivendo como Moisés não negociou contra Satanás, dizendo: vai ficar nenhuma unha aqui no Egito. Talvez a sua semana foi de guerra, mas você usou seu armamento, ou simplesmente você guardou o seu armamento que você viveu. Então você pode viver semanas e semanas em um contra-ataque do inferno, Satanás se levantando, você contra-ataca e você faz tudo, mas se você não viver o que as escrituras estão dizendo, eu quero dizer para você, a sua vida cristã vai ficar de altos e baixos. Satanás ele vai te dar um rodo e você simplesmente fala de novo, aí você volta, ouve uma palavra, Deus traz para você, traz um reavivamento. E você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Deus começa a mudar a ótica da sua visão e você começa a ver Deus de um propósito. Quer dizer para você, Moisés ele se tornou um vencedor por quê? Porque ele sabia que a identidade dele no Senhor não dependia de pessoas, dependia dele com o Senhor. O que o Senhor está dizendo hoje para mim e para você, que no meio das provações não pode separar eu e você do amor de Deus. E eu vou te provar isso na palavra do Senhor. Eu vou te mostrar que você simplesmente, quando se alimentar da palavra de Deus, não só uma vez no culto,
não só uma vez lá na célula, mas se tornar um hábito, semana após semana, meditar, ruminar a palavra, trazer vida, você vai perceber, porque Cristo ele foi tentado por Satanás, e ele sabia quem ele era, ele tinha uma identidade. Agora Deus poderia ensinar a muitas coisas para Jesus, de fato, poderia equipá-lo com muitas coisas para vencer o diabo, mas Deus fala somente uma coisa para Jesus, e aquilo foi suficiente para vencer o diabo. A única coisa que Deus fala para Jesus, e Jesus tem essa identidade, ele sabe de quem ele era, para vencer o diabo. Deus disse algo para ele, Deus está dizendo algo para você hoje, vencer Satanás. Sabe o que o Senhor disse? Este é meu filho amado, em quem tenho todo o prazer. A única coisa que você precisa saber, eu sou amado de Deus, o Senhor tem prazer em mim. Então ouvir de Deus que Jesus é filho amado foi o suficiente para sustentá-lo no deserto. No meio das provações, no meio das lutas, você precisa aprender algo diante de Deus e diante do Senhor. Ele está te ensinando. No meio das provações, você precisa simplesmente saber que você é amado do Senhor. Simplesmente isso. Porque quando você sabe que você é amado, quando você sabe que você é filho, quando você sabe que você é perdoado, isto vai te sustentar no deserto. Sabe por que muitos se oscilam? Porque ainda não entendeu isso. Eu quero dizer para você hoje, todas as algemas que prendem a sua mente vai cair por terra, porque você vai entender, a sua fé ela não será uma fé oscilante, mas a sua fé será uma fé progressiva, vai crescer, vai avançar, você vai vencer os obstáculos, você vai vencer as dificuldades, você vai dar a resposta certa, porque vai te sustentar no dia das provações, e as provações virá em tudo na nossa vida, virá nos nossos casamentos, virá nos nossos filhos, virá nas financeiras, virá em uma liderança, virá em tudo, mas você precisa sustentar aquilo que o Senhor diz ao seu respeito. E quando o Senhor diz ao seu respeito, você tem que viver em paz. Sabe, irmãos, porque quando você tem essa revelação da parte de Deus, o Senhor ele te sustenta, sabe aonde? Você vai suportar a fome, você vai suportar as lutas, suportar as tentações, e você vencerá. Você saberá da onde que virá o prato do diabo. Você não é esse prato do diabo, eu quero esse prato, a glória de Deus, a presença de Deus. O que nós precisamos hoje é saber, preste atenção, é uma chave espiritual para você viver isso na sua caminhada com Cristo. A coluna em nossas vidas, a coluna mestre que me direciona, que me sustenta na minha vida, na sua caminhada, para nós suportarmos maiores lutas e maiores dificuldades que nós vamos sobreviver e viver, é saber que nós somos filhos amados, que Deus tem prazer em nós e nos abençoar. Quantos aqui têm essa clareza que Deus tem o prazer de te abençoar? Irmãos, tem muitas pessoas que ela não tem essa clareza. Ela fala, não, só foi Deus que permitiu isso. Por que Deus permitiu isso? Eu quero dizer para você, Deus ele te ama, e isso tem que mudar a sua vida. Pastor, como que eu tenho prova disso? Irmão, olha lá na cruz do Calvário, vê se Jesus está lá na cruz, vê se ele está crucificado lá ainda. Não, isso é prova que ele te ama. Era para você estar lá, mas ele venceu a cruz do Calvário, para que hoje você, antes era escravo, hoje você é filho de Deus. Tudo isso muda a ótica. Você não lidera mais com peso, você não mais prega com peso, você não vive uma vida com peso, você anda simplesmente, mas tem pessoas que andam tão carregadas, tão pesadas, que simplesmente aonde ela chega, aonde ela está, ela começa a contaminar pelo peso, porque ela não tem revelação desse amor. E eu quero dizer para você, se você estava andando por este caminho, o Senhor está mudando a sua história, a sua ótica, o seu olhar, os seus ouvidos, a sua forma de ver, como que Ele enxerga você. Hoje Deus está trazendo a luz que precisava. Então a coluna mestra em nossas vidas, para nós suportarmos as guerras e as lutas, é nós sabermos quem nós somos.
E quem é você diante de Deus? Quem é você diante das tribulações, das lutas, das guerras? No dia que não tenho pão, eu sou ainda filho amado. No dia que minha vida financeira não está indo bem, será que eu sou amado ainda? Eu quero dizer para você, nada vai mudar o fato. Deus, Ele te ama. Deus está te usando com circunstâncias. Deus está te colocando para você crescer, para você amadurecer em um plano perfeito. Porque Deus, Ele nunca erra. E Ele não vai errar com você. Ele não vai errar com você, porque Deus está trabalhando em seu favor. E eu quero reafirmar algo para você, porque é muito bom, irmão, nós conhecermos o poder de Deus sobre nós. É maravilhoso, mas não adianta nada nós conhecermos e não desfrutarmos, como domingo passado eu falei. Não adianta nós conhecermos cheio de revelações, cheio de teologias, cheio de não sei o que, cheio de papapá, cheio de pupupu, não adianta nada. Se a sua vida simplesmente for uma pessoa que uau, que revelação, uau, que palavra, uau, uau. Eu quero dizer para você, nós precisamos ter uma prática de vivência, de transmitir a glória de Deus. Nós podemos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus, cheio de revelação, mas que não está produzindo nada. Nós estamos aqui para produzir algo aqui na terra como no céu. Nós estamos produzindo aqui que os nossos louvores, que as nossas adorações, que nossa oração, que a nossa, onde nós estivermos, que venhamos produzir vida, conteúdo que nos vai nos levar para a glória e a manifestação da glória. Eu quero reafirmar algo para você. Eu e você precisamos urgentemente a começar a transmitir o fogo, incendiar essa cidade, incendiar esse bairro, incendiar as vielas, incendiar os nossos vizinhos com a presença de Deus, com a glória de Deus, com a manifestação de Jesus. Tudo o que Ele fez, o mesmo sentimento que houve em Jesus, que vem em nós. Mas tudo isso vai entender quando nós mergulharmos e termos prazer de manifestar a glória dEle. E essa é a manifestação. Porque é muito bom nós conhecer o poder. É muito bom nós fazermos as coisas. Mas se não fizer algo, não vai produzir nada. Simplesmente a nossa geração vai passar, eu vou passar, você vai passar. Deus levanta outros em nossos lugares e assim vai continuando a obra. Mas nós precisamos hoje anunciar aquilo que Deus nos chama para fazer. Então quer dizer para você, isso não vai mudar nada, somente nós conhecemos o poder. Mas nós temos que vivenciar este poder do que Deus pensa ao nosso respeito. Nós somos filhos amados de Deus. Você é filho completamente amado de Deus, completamente favorecido, completamente perdoado, para nos proteger da glória. O Pai nos protege, o Pai nos cura, o Pai nos liberta, o Pai nos regenera, o Pai nos traz vida, fôlego de vida, e tudo isso nós precisamos aprender. Quer dizer para você, um pai, ele ama o seu filho assim na gestação. Olha que interessante, quando eu fiquei sabendo que a pastora estava grávida da Isa, uau, nem tinha visto o rosto dela, mas eu já amava ela. Nossa, eu já sabia que dentro de mim era uma menina. Eu falei, eu amo essa menina. Eu peguei minhas mãos, coloquei a mão no ventre da Thalita, comecei a orar. Deus, essa menina vai ser uma menina de Deus. Ela faz parte de uma família sacerdotal. Senhor, ela vai ser muito mais além do que eu fui. Comecei a declarar. E quando depois de 6 meses, 7 meses, nós fomos sabendo que era uma menina, eu já sabia. E quando ela nasceu, quando eu olhei para ela, falei, uau, é a cara da mãe. Ainda bem, é a cara da mãe. E eu olhei, falei, como linda ela. E eu comecei a olhar, tem um vidro, eu não sei como que fala lá, mas tem um vidro lá, e coloco o bebezinho lá. Aí eu olhei assim, fiquei olhando, sozinho no corredor, e fiquei admirando ela. E como depois você vai passando-se os anos, hoje vai completar o ano que vem 10 anos de vida, de saúde. Eu olho para ela assim, comecei a olhar ela bebezinha, pequenininho, e começa a cair uma realidade em você. Agora eu sou pai, agora essa menina vai depender o resto da minha vida dela de mim. Eu sou o provedor da vida dela, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que zelar dela. Agora eu não tenho só uma mulher, agora eu tenho 2 mulheres dentro da minha casa, e eu tenho que ser o provedor disso. Quando um pai, ele ama quando o filho está sendo gerado.
Eu quero dizer para você, você já foi gerado. Antes de você nascer, o Senhor já te amava. Ele já sabia, Ele sabia quem era você. Ele sabia que mesmo que você ia cometer erros, mesmo que você ia pisar na bola, Ele não deixaria de te amar. Ele ia continuar te amando, dizendo: você é meu filho amado e eu tenho prazer com você. Porque o Senhor, Ele nos ama simplesmente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos o sangue dEle. Sabe por que Jesus nos ama? Sabe por que Deus nos ama? Porque nós temos o sangue do Filho dEle dentro de nós. Oh, irmão, se fosse você, eu pulava da sua cadeira, dava um glória a Deus. Porque isso é uma revelação na sua vida. Porque quando você sabe que dentro de você tem sangue real, tudo muda. Você se torna outra pessoa. Mas muitas vezes vem pessoa nos condenar ou colocar um peso, dizendo que você não é amado de Deus. Eu quero dizer para você, é enviado do diabo. Você é amado sim. O Senhor disse na cruz do Calvário: está consumado, está feito. Você é amado, você é filho de Deus. Então, eu estou dando um exemplo para você de um pai que simplesmente quando um filho está sendo preparado e na gestação vem, irmãos, você começa a amar sem saber. Todo pai, vou falar por mim, você vê a sua esposa olhando assim, ela usando as roupas de grávida, você vê ela andando, você fala: nossa, está demorando muito, essa criança não nasce logo, 9 meses, mas aqui está demorando, esse ano de 2000 e pouco, está demorando muito, porque não nasce logo. Mas quando chega o dia de você ir para o hospital, marca o horário, você vai lá, foi isso que aconteceu no nosso caso. Tem vezes que nem acontece, tem vezes vai ganhar aí um desespero do pai e da mãe, talvez aconteça isso com você, e leva, põe dentro do carro e vai embora. Tem uma tia minha, que ela teve o filho dela dentro de um Fusca. Quando nasceu, ela falou: já nasceu. Aí tá lá perto da porta do hospital, ela já nasceu, a criança está lá no Fusca. Você sabe que o Fusca já é apertado. E a criança já está lá, fala: rapaz, nasci dentro de um Fusca, nada contra Fusca. Eu já tive um Fusca, mas não preparou o lugar, não preparou o momento e nasceu. E naquele dia, quando chegou, e sala de parto, o médico falou: você vai assistir o parto? Eu falei: não tenho coragem para isso não. Eu não tenho, eu vou desmaiar. Ele falou: então, aí ele simplesmente, até ele fez cesárea, aí o médico: vem cortar o umbigo umbilical. Eu falei: não vou não, vou ficar aqui. Fiquei branco. Alguém aqui cortou? Alguém fez isso? Ou não? Então aqui, acho que foi só aí também. Você cortou, Anderson? Irmãos, eu não tenho um fôlego para isso. Uma coisa eu tenho certeza: Deus não me chamou para ser médico. Não tem. Agora vamos expulsar demônio, vamos para cima. Agora, ser médico não. E quando uma médica foi lá, pegou, e você sabe como o médico é. Ele pega a criança, suga o negócio, põe um negócio no nariz da criança, puxa assim. Você vai: cuidado, vai quebrar a criança, aquele cabelo de nascer já está assim, violência. E eu olhando para tudo aquilo, aí se passou-se os anos. A criança vai crescendo, aí você vai vendo algumas manias que ela tem com você, ou que ela parece, ou alguém da família, que você fala: igualzinha, né? Nossa, o mesmo gênero, nossa, as mesmas caretas que faz. Então você começa a perceber algumas coisas, porque você tem um DNA. Agora eu estou dizendo algo para você. Você tem dúvida ainda que Deus, Ele te ama? Oh, meu irmão, nos dias da circunstância, nos dias que o diabo se levantar contra você, você levanta as mãos para o céu e fala: eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e Ele me ama, e Ele está aqui comigo agora. Não abaixa a guarda. Não fica desesperado, porque o que nos mostra isso é o sangue. É isso que Deus mostra, que nos ama, porque é o sangue. Você tem o sangue de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o mesmo Espírito. Então Deus está conosco. Agora isso é poderoso. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, 12 ao 13. Isso é magnífico. Nós nascemos pela vontade de Deus. Diga isso para o seu irmão: você nasceu, foi pela vontade de Deus. Então você se tornou filho. Olha o que diz: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Quantos aqui receberam o Senhor? Diga amém. Então você recebeu o direito de ser filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quantos creem no nome do Senhor? Diga amém. Olha
as coisas que eu estou dizendo para você, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Oh, irmão, você nasceu, foi da vontade de Deus, então você é filho de Deus. Você é amado do Senhor, então nós recebemos o Senhor, nós quando cremos no Senhor, nós recebemos algo, então você recebeu uma porção, nós carregamos um sangue real, que é o Espírito Santo de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, vou ler para nós ganharmos tempo, diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Diga amém. Então, se você tem, então você é filho de Deus. Quem não tem, não é do Senhor. Agora, você precisa simplesmente entender algo hoje. Nada vai me separar do amor de Deus. Eu sou filho de Deus, e essa convicção tem que estar dentro de mim, em tudo que eu faço, em tudo que eu vejo, eu tenho que ver Deus. Se eu estou pregando a palavra de Deus, não posso ver tipo aqui uma plateia, eu não posso ver aqui alguns irmãos que vêm simplesmente no culto. Eu estou vendo pessoas semelhantes, que são filhas de Deus, que são amados pelo Senhor. Eu estou vendo aqui um exército de Deus, que estão aqui para saquear o inferno, para mostrar aqui na terra, que a presença de Deus é manifestar através da sua vida. Então eu estou enxergando algo espiritual. Eu não estou enxergando você como um ser natural. Eu estou enxergando você como que carrega um sangue real. E esse sangue real está dentro de você. É esse sangue de um Deus que opera milagres, de um Deus que opera prodígios. E eu quero reafirmar isso na sua vida. Um sangue real está dentro de você. Mas como você lida com esse sangue real? Você se lida como um plebeu? Ou você se lida como um príncipe e uma princesa de Deus? Preste atenção. Quando você lida, você como uma rainha, como um príncipe de Deus, como um rei, você tem noção do sangue real que está dentro de você. Você se comporta como um filho de Deus. Quantos aqui crê que Deus pode dar e fazer o impossível na sua vida? Levanta as suas mãos. Deus, você tem clareza nisso? Eu tenho clareza que Deus pode fazer. Uma coisa que eu tenho pedido para Deus: Deus, me usa nesse tempo. Estou ficando já com 34 anos. Eu lembro meus dias de 22 anos, 23 anos, que eu clamava pela glória de Deus no meu quarto, na minha casa, colocava o lençol sobre a minha cabeça da minha mãe, pensava que era meu kippah, e prostrava, pegava lá um shofar, nem tinha shofar ainda, mas pegava algumas coisas e fazia, porque eu queria demais a presença de Deus sobre a minha vida. E nisso você vai crescendo, você vai estudando, você vai ver que a presença de Deus, ela está em você, mas você precisa cultivar. Fala para o seu irmão: cultiva a presença de Deus. Fala para ele: cultiva a presença de Deus. Agora, o que é cultivar? É você estar se alimentando dela. Se alimentar dela. Eu nunca trabalhei em roça, eu nunca trabalhei em plantio, mas alguns irmãos que já trabalhou, cresceu em roça, sabem como falar muito bem, melhor do que eu sobre isso. Mas se você quer ver algo crescer, você precisa cultivar. Você precisa estar ali jogando água, você precisa estar arando a terra, você precisa saber que nem em qualquer momento do sol ela pode estar exposto, então você precisa organizar algo. Então você faz isso de uma forma cultivando, e você vai ver que aos meses, aos dias que vai se passando, você vai vendo as coisas crescendo, amém, igreja? E assim vai. Da mesma forma, se você fala: pastor, eu quero ser cheio da presença de Deus, você tem cultivado a presença de Deus? Cultivar é aquele momento, meu devocional com o Senhor. É o momento de orar, é o momento de eu ler a Bíblia. É o tempo de eu buscar onde estou, um grupo de pessoas está conectado. Cultivar. Porque você está cultivando, você vai crescendo em glória e em glória.
você vai crescendo em unção, você vai tendo autoridade e vida de Deus, e aquela cultivação que você está fazendo, Deus vai se manifestando através da sua vida. Aonde você vê as pessoas, peraí, ele não fala mais como ele falava antes, peraí, ele não fala mais como ele dizia antes, olha, ele não anda como ele andava antes, ele está cultivando a presença, e é notório que a presença de Deus está sendo carregada, e cada dia mais ele está vendo a manifestação de Deus. Eu quero dizer algo para você, eu estou cultivando algo, Deus, eu quero ver milagres, eu quero ver paralítico andar, eu quero ver cego enxergar, eu quero ver mudo falar, eu quero ver surdo ouvir. Mas isso, pastor, já aconteceu na sua vida? Ainda não. Mas o Senhor está fazendo eu cultivar, eu crescer, eu entender que vai chegar um momento que acontecerá milagres e prodígio nesse lugar. A manifestação de Deus será notória em todos os lugares, porque nós estamos cultivando e valorizando a presença. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Em tudo na sua vida, você está passando por tribulações, você está passando por dificuldades, está sendo atacado, você está tendo vários ataques na sua vida nesse exato momento. Eu quero dizer para você, você precisa entender algo diante de Deus. Quem você é, como se posicionar. Você precisa entender que tudo que você faz na sua vida, o inferno vai levantar uma resistência. O mundo vai levantar uma resistência. Os incrédulos vão se levantar. E vão falar coisas que você não queria ouvir, que você não queria viver. Mas você precisa se posicionar em algo. Eu estou aqui, eu sei quem eu sou. Você tem um fone de ouvido aí? Alguma coisa grande? Queria chamar aqui 4 irmãos. Vem aqui, Elias. Vem aqui rapidinho. Vem aqui, Everton. Vem aqui, Wellington, vem aqui. Tem um fone? Fone grande, alguma coisa assim? Quero fazer algo para você. Pode ser esse aqui. Precisa de mais um irmão. Quiser algum se voluntariar, vem aqui rapidinho. Vem, pode vir, Jota. Vem, Jota, vem. Fica aqui do meu lado aqui, ó. Vem aqui, Jota, do meu lado aqui. Fica aqui, o Elias. Vou pôr esse fone de ouvido e vocês começam a gritar. Começa a falar tantas coisas, perto de mim aqui. E eu vou começar a falar algo daquilo que Deus está falando no meu coração. E eu vou explicar para você como que é o mundo. O mundo espiritual nada mais é quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus. E de repente você está ouvindo a palavra de Deus, você está declarando a palavra de Deus. Mas aí o mundo começa a falar, vai para a direita, vai para a esquerda, começa a fazer. Mas simplesmente você precisa ouvir o fone. Um fone espiritual, não é um fone qualquer, mas é ouvir uma conexão divina que o Senhor está falando. Eu quero que vocês comecem a gritar. Comece a falar aqui no ouvido. Pode falar alto, pode gritar. Eu tenho certeza que o meu Redentor, ele vive. Eu tenho certeza. Em Romanos 8:9 diz: vos, porém, não está na carne, mas o Espírito de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é com ele. Mas Romanos diz algo. A palavra do Senhor em Romanos 32:39 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou por ventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas as coisas, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do inferno, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias! Você está declarando a palavra de Deus.
Aleluias! Eu quero dizer algo para você. No meio da tempestade, no meio das guerras, você vai escutar muitas falas. Mas as falas que estão dentro de você, qual que é a palavra que está queimando dentro de você? Qual é o que está queimando dentro de você? Sabe o que vai acontecer? Se toda vez nós começarmos a escutar o que estão falando, do que estão pensando, que o inferno está se levantando, a voz que ecoa dentro do seu coração, que é o Espírito Santo de Deus, ele vai murchar. Mas toda vez que o inferno se levanta, e ele vai se levantar contra você, mas você tem que lembrar isso. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou. Quantos são amados do Senhor, diga amém. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Quem está em Cristo? O nosso Senhor. Presta atenção. Nessa nova vida, Paulo ele cita 4 coisas muito importantes nesse texto que nós acabamos de ler. E muitas vezes nós esquecemos do que Paulo citou. 4 coisas importantes eu quero citar para você, porque são consequências do amor de Deus para a sua vida. Você lê um texto que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. E essa é uma coisa, uma chave muito importante. São essas coisas constantemente que o diabo faz que você se esqueça das promessas de Deus. E as 4 coisas eu quero ditar para você hoje, que diz: Deus nos dará todas as coisas. Paulo está dizendo isso. Deus nos dará todas as coisas. O segundo ponto que ele fala: não adianta tentar nos acusar. Fala para Satanás quando ele vir te acusar: não adianta me acusar, eu sou justificado no Senhor. Amém. O terceiro ponto: muito menos nos condenar. E por fim, nada poderá nos separar do amor de Deus. São 4 tópicos, 4 chaves que Paulo nos dá ao nosso respeito. Então você precisa ler esse texto, você precisa reler esse texto, você precisa ruminar esse texto, e aí a revelação vai vir na sua mente. Aí você vai: é verdade, nada pode me separar. Então o que dará? Normalmente é o que mais damos valor em buscar. O Senhor te dará aquilo que nós buscamos. O Senhor te dará aquilo que você tem buscado. A acusação ou condenação é onde o diabo mais trabalha para nos parar. Se você vê uma porcentagem, muitos cristãos, muitas pessoas que saíram da igreja, dos caminhos do Senhor, porque ele sentiu-se acusado e condenado. Ele sentiu simplesmente que não fazia parte daquilo. Ele falou: a melhor coisa é eu viver lá a minha vida lá fora. Eu quero dizer para você, é isso que o diabo ganha força. Não há acusação, nem condenação para nós que está em Cristo Jesus. Cristo nos justifica. Ele já foi condenado em nosso lugar, ele morreu, mas ressuscitou. Então Paulo ele dá a ênfase da separação. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Irmão, preste atenção. Nem se uma criatura que surgir, nem essa doença do coronavírus pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Então ele está dizendo que criatura, se surgir, não pode separar eu e você do amor de Deus. E isso é uma verdade. Nada nos separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principados pode nos separar do amor de Deus. E tão poucas coisas de hoje, eternas, poderiam nos parar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluias. Isso é um fato.
Isso é uma verdade que você precisa saber, que Cristo, Ele reside em nossa vida, Ele reside em você. Eu quero te dar outro exemplo para nós encerrarmos essa palavra. É o exemplo de Jacó. Jacó, ele almejava a bênção de Deus, assim como eu e você. Nós almejamos, nós queremos crescer, mas Jacó, você sabe a história dele. Eu não vou falar muito da história dele, mas você sabe muito bem que ele era um ladrão, que ele era um trapaceiro. Jacó, ele queria de fazer de qualquer forma, então ele simplesmente tentou ser abençoado no braço dele. Quantos de nós não queremos ser abençoados da nossa força, do nosso braço, do nosso jeito, da nossa forma, do nosso conhecimento? Eu quero dizer para você, Jacó, ele enganou o irmão, enganou o pai e teve que fugir para não ser morto. E você vai perceber que em todas as consequências que Jacó fez, Deus sempre amou Jacó. Então Jacó, ele representa alguém enganador, alguém que fala tantas coisas, mas Jacó, ele não conhecia o amor de Deus. Então Deus o amou. Pelo estilo de vida dele, acabou tendo que fugir. Por que fugiu? Porque o estilo dele não era um estilo favorável de um homem ou de uma mulher de Deus, de um estilo de alguém que servia ao Senhor, tendo de fugir da casa dos seus pais, porque ele queria a sua primogenitura. E você sabe que aquele que era o primogênito, ele recebe o dobro dos irmãos. Ele recebe porque ele foi o primeiro. Muito mais honra, muito mais glória. E Jacó, ele percebe desde isso, desde o ventre da sua mão, da mãe dele, ele queria lutar contra isso, ser o primeiro, mas na força do seu braço. O Senhor está nos ensinando algo, um princípio, que nós precisamos simplesmente ser servos, se humilhar, se entregar, para que nós possamos ser honrados diante dele. Mas eu quero dizer para você, eu não quero falar sobre a honra, não quero falar sobre alguns princípios, mas eu quero falar que nada pode separar você do amor de Deus. E Jacó é um exemplo, que a vida dele toda errada, mesmo assim você vai perceber que Deus estava com ele. Mas no final da história, Deus muda a história no nome dele de Jacó para Israel, príncipe. E hoje Deus está mudando a sua história. Isso é um fato. Então presta atenção. Deus resolveu escolhê-lo, amá-lo, como fez comigo e com você. Um dia eu e você fomos Jacó, irmãos. Ou nós estamos sendo transformados ainda. Deus está mudando a minha vida, Deus está mudando a sua vida. Mas nós não éramos como que nós éramos ontem. Nós não éramos como éramos no ano passado, um ano retrasado. Nós estamos crescendo em glória, e mesmo assim o Senhor está com você todos os dias. Posso ouvir um amém? Isso é para você. Por isso, o Senhor lhe apareceu para Jacó e falou promessa. Olha aqui em Gênesis capítulo 28, versículo 14 ao 17 diz: a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas. A sua descendência será abençoada. Todas as famílias da terra, a sua família vai ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde queres que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Lembra? Jacó, ele não conhecia Deus, mas Deus já amava. Tem muitas pessoas que entraram nesse lugar, não conhecia Deus, mas Deus, ele já te ama. Ele quer mudar a sua história. E diz assim: eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. Então Jacó, ele não conhecia Deus. Jacó, ele não tinha nenhuma revelação de Deus. Ele imaginava que Deus era o Todo-Poderoso. E preste atenção nisso. Talvez você não conhece Deus, talvez você não tenha uma revelação de quem é Deus, e você conhece que Ele é o Todo-Poderoso, mas que sempre exige demais dos seus adoradores. Talvez você está aqui hoje, tem uma impressão errada de Deus, achando que Deus sempre está te exigindo algo de você, porque ele não tinha um conhecimento, ele não sabia quem era Deus. Mesmo assim,
Deus continuava amando Jacó. Jacó, ele quis fazer uma troca, irmãos, com Deus. Ele quis fazer uma barganha para estabelecer o seu relacionamento com Deus. Jacó, ele faz um voto. Ele faz um voto: Senhor, se o Senhor me abençoar e me guardar nesse meu trajeto da minha casa, eu vou ser um dizimista na sua casa. Eu vou abençoar. Ele quis fazer uma troca com Deus, como se Deus fizesse troca e estivesse precisando de alguma coisa, ou do seu seguidor. Mesmo assim, Deus continuou amando Jacó. Muitas vezes nós queremos fazer alguma barganha para receber algo da parte de Deus. Deus, se Deus me abençoar nisso, eu vou fazer isso. Não é mais ao contrário, nós falamos: Deus, eu sei que errei, pisei na bola, mas eu sei que o seu amor não muda comigo. O Senhor continua me amando. Mas eu quero que eu seja mudado e ser transformado, porque eu sei que nada pode me separar do seu amor. As vozes que eu tenho ouvido, ela não vai me separar do teu amor. Eu vou permanecer. Mas eu não quero fazer nenhuma barganha com o Senhor. Muitas vezes nós fazemos barganha para receber algumas coisas de Deus. E Deus não quer que você tenha alguma barganha. Ele não é alguém que vai fazer uma barganha com o seu seguidor. Mas aí você fala: pastor, mas por quê? Porque Jacó ainda não tinha um relacionamento, não conhecia como Deus era na vida dele. Em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 18, vai falar sobre isso, dizendo: tendo ele se levantado, Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto como travesseiro e erguiu em uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E o lugar da cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto. Lembra? Ele fez um voto: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der o pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. Então, lembra? Ele fugiu do seu pai, do seu irmão, porque ele tinha feito uma tramóia, você sabe, um prato de lentilha por uma primogenitura. Ele fez uma barganha, ele fez algo, mas ele saiu dali fugido, porque você vai entender que Esaú queria matar ele, queria destruir, mas mesmo assim Deus teve misericórdia, Deus amou. E continuando o texto dizendo: para sua casa, meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Preste atenção: se o Senhor me abençoar, e é tudo coisas acontecendo na minha vida, aí o Senhor será o meu Deus. Ele diz isso. Ele diz: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, que significa Betel. E de tudo quanto me concederes, certamente darei o meu dízimo. Então Jacó, ele quis fazer uma troca com Deus, uma troca incoerente. Não, se o Senhor me guardar, abençoar meu caminho, eu vou simplesmente. Talvez muitas vezes nós já fizemos isso. E ele disse que dizimaria se Deus fosse com ele e protegesse. Ele não sabia a realidade, o quanto Deus já tinha amado ele. Desde o ventre da mãe dele, o Senhor já tinha amado ele. Desde quando ele simplesmente arquitetou um plano junto com sua mãe para ter a primogenitura do seu pai, Deus continua amando ele. Mesmo que ele saia fugir da casa do pai dele, Deus continua amando ele. Deus começa a ensinar algo para ele, mas Deus começa a falar que a vida dele tinha uma promessa. Deus fala que existe uma promessa sobre a sua vida, existe uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua herança. E preste atenção nessa chave que é importante para a sua vida. A incoerência, irmãos, foi que Jacó propôs uma troca por algo muito menor do que Deus prometeu que daria para ele. O Senhor diz para ele: a sua família será abençoada, você será abençoado, aonde a sua parentela será abençoada, aonde você for será abençoado. Você leu isso junto comigo, sim ou não? O Senhor disse isso para ele, mas a barganha que ele faz, dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar para a minha casa, tudo que eu tiver, meus bens, eu vou dar em dízimo, em oferta. Ele esqueceu do que o Senhor estava dizendo, as promessas para a vida dele. Mas aí, infelizmente, Jacó, ele continua com o mesmo estilo de vida, a incoerência. E mesmo assim, Deus, ele protege do seu sogro Labão.
Labão entra na vida de Jacó. Ele começa a perceber que ele era esperto, mas Labão foi muito mais esperto que Jacó. Mas sempre assim, Deus, Ele mostra um caminho. Irmãos, eu louvo a Deus pelo meu sogro, Sebastião, homem de Deus. Aquele homem ali é homem de Deus. Então eu e Eduardo ali, nós somos muito bem recebidos pelo meu sogro. Santista. Nem toda a família é perfeita. Tem um santista, tem um corintiano, tem um são paulino. Mas você percebe quando você tem um sogro que nem Labão, irmãos. Se você ainda não casou, que Deus te dê um sogro que ama a sua vida, ama a sua esposa, ama a sua família. Da mesma forma, uma sogra que cuida de você, que zela por você. Mas a história e o percurso da vida de Jacó estava levando a ele a quem? A Labão. Pelas consequências, pelos caminhos. E eu não vou entrar na história sobre a esposa dele, o que aconteceu. Mas Jacó, preste atenção, Jacó ele passou 20 anos na mão de Labão. Irmãos, você ficar devendo uma pessoa já é ruim, que a pessoa te cobra. Imagine você ficar preso na mão de uma pessoa por 20 anos. For por uma consequência, por uma escolha. É interessante que tudo isso eu vejo que Labão, sendo seu tio também, se tornou seu sogro. Labão ele tentou prejudicá-lo 10 vezes. 10 vezes Labão tenta prejudicá-lo. 10 vezes Labão tenta mostrar para ele. E ele percebe isso, ele fala isso lá em Gênesis, no capítulo 31, no versículo 4 ao 12. Abre a sua Bíblia. E ele diz isso, ele fala para Raquel. Ele fala a respeito disso, do que lhe acontece. Ele percebe isso, ele diz assim: então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho. Ele disse: vejo que o rosto do vosso pai não é-me favorável, como anteriormente. Porém o Deus, aí ele começa a ter um relacionamento com Deus. Ele lembra quem é o Deus do pai dele. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesma sabeis que em todo empenho tenho servido o vosso pai. Mas o vosso pai tem me enganado. Por 10 vezes mudou o meu salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia aos salpicados serão os seus salários, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia os listados serão teu salário, então os rebanhos de todos davam listados. Assim Deus tomou o gado do vosso pai e me deu a mim. Pois chegou o tempo em que o rebanho concebia. Levantei os olhos e vi em sonhos que os machos se cobriam e as ovelhas eram listadas, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em um sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Preste atenção, toda vez que Deus está falando com alguém, no Velho Testamento e no Novo Testamento, você percebe que toda vez que um anjo se apresentava para falar com alguém, ele dizia: eis-me aqui. Hoje o Senhor está dizendo para você: eis-me aqui, que eu vou fazer mudança na sua vida. Tudo começa por isso. Ele falando, ele dá uma resposta. E continua, ele diz assim. E ele continuou levantando. E ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos cobrem o rebanho, são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão está fazendo. Você percebe que mesmo que as pessoas se levantam contra você, Deus está vendo. Então Deus que vai te justificar. Guarde isso para a sua vida. Em Gênesis capítulo 31, no versículo 24, o anjo do Senhor também fala com Labão, dizendo: de noite, porém, veio Deus a Labão. Olha que interessante. Uma revelação tive agora. Um anjo do Senhor se apresenta a Labão e fala que o Senhor tinha visto o que Labão estava fazendo. Quem era o representante de Jacó? Deus.
Com quem Deus vai falar? Com Labão. Preste atenção. Em todas as vezes que você precisar se justificar, não é você que vai se justificar. É Deus que vai na sua frente para falar de quem é você. Olha que Deus fala para Labão. Deus falando para Labão. Era o anjo que falou para Labão, para Jacó. Mas Deus fala para Labão dizendo: de noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos. Ele disse: guarda-te, não fales nada a Jacó, nem bem e nem mal. Mais uma vez, Deus livrando Jacó. E por último, para nós encerrarmos e concluir tudo isso, um pouco da história de Jacó. Deus livra Jacó de Esaú. Sabe que interessante, irmãos? Esaú, ele prepara 400 homens para destruir Jacó. 400 homens vão atrás de Jacó para resolver aquela questão do passado. E Deus novamente intervém e livra do seu irmão. Quer dizer, eu para você, quantas vezes nós queremos resolver questões do passado e muitas vezes nós estamos querendo questionar e fazer. É Deus que te justifica, é Deus que fala através de você. Preste atenção nisso. Olha o amor de Deus para Jacó se mostrando novamente. Deus estava mostrando para Jacó que mesmo que ele andou por um caminho todo tortuoso, Deus estava dando escape, histórias, mudança. Deus estava intervendo, mostrando. Mas depois, Deus dá um checkmate na vida dele, e ele começa a perceber, ele começa a conhecer Deus. O abraço que transforma. Enquanto Deus não separava dele, ele ia sendo transformado. Jacó se transforma em Israel, porque ele começou a entender a grandeza e a revelação de Deus. Lembra do vídeo que eu falei para você, te mostrei agora no início desse culto? Quando ele começou a se alimentar de quem era Deus, Jacó começou a deixar de ser mentiroso, Jacó começou a deixar de ser prostituto, Jacó começou a deixar de ser o pecador, Jacó começou a deixar de ser incrédulo, Jacó começou a crescer, começou a ter uma visão visionária em Deus, e Deus muda o nome dele, tirando esse nome não presta mais para você. Agora você é príncipe, agora você é Israel, agora você é uma nação eleita, porque os braços do Senhor envolveu ele. Os braços do Senhor começou a abraçar, e ele começou a abraçar a obra de Cristo, a obra de cruz, o Evangelho. A palavra de Deus começou uma verdade para a vida dele, não somente nas reuniões, mas ele começou a ter um relacionamento vivo. O braço apertado de Deus tornou ele um príncipe de Deus, e isso é consequência do amor de Deus. Então quer dizer para você, o amor de Deus, ele transforma, e hoje ele está transformando a sua vida, trazendo vida, trazendo luz. E é isso que você precisa entender, é isso que você precisa falar: Deus, eu preciso ser tocado pelo seu amor. Assim será com você, irmãos. Assim será comigo. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E essa é a razão da nossa vitória. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Quer dizer para você, Jacó, o pai dele foi um homem de Deus. Jacó, ele foi ensinado pelos princípios, mas ele decidiu andar por outro caminho. Oh Deus, a palavra do Senhor nos ensina o seu filho no caminho que deve andar. Mesmo que ele cresça, ele não se desviará dele. Eu quero dizer para você, mesmo que isso aconteça, pastor, meu filho desviou, minha filha desviou, eu estou preocupado. Eu quero dizer para você, o Senhor está acompanhando o seu filho, o Senhor está acompanhando a sua filha, mesmo que ele não saiba. O Senhor está dando escape, o Senhor está dando oportunidade, o Senhor está abrindo porta, o Senhor está fechando porta, o Senhor está trazendo para perto. Mas aí quando a ficha cai, ele volta como filho pródigo, ele volta como Jacó. Ele lembra: eu lembrei dos meus princípios que meu pai ensinou, do que minha mãe ensinou, do que minha família ensinou. Eu quero voltar, Senhor. E Deus muda o nome. Quer dizer para você, Deus mudou o seu nome hoje. Deus mudou a sua história hoje. Deus mudou porque o abraço de Deus, ele transforma.
Então quer dizer para você, assim será e assim vai acontecer com a sua parentela. Eu contei um exemplo de Jacó. Talvez você pode pensar que Jacó é somente para os nossos encontros com Deus, quando nós ministramos uma palavra, e quantas vezes nós já ministramos ela corretamente e erradamente. Mas o Senhor está nos mostrando alguma coisa para dizer para você que este homem de Deus, esta mulher de Deus, homens que passaram na vida, mulheres que foram transformadas, mas a vida de Jacó, ele representa para mim e para você como um espelho de mudança. Pastor, eu me encontro como Jacó. Fiz isso, fiz aquilo, mas eu quero que o Senhor tenha um encontro comigo. Ele está tendo um encontro com você na casa dele, você é a casa dele. Aqui só é um momento de reunião entre nós e o Senhor. Mas eu quero te convidar e fazer um apelo para você, é confiar no amor de Deus e descansar na proteção dele. Nada pode separar você do amor de Deus. A história de Jacó, ela remete com o texto que nós lemos de Paulo. Nem a morte, nem o porvir, nem principados, nem potestade pode nos separar do amor de Deus. Sabe que a história de Jacó, mesmo que ele cometeu coisa errada, mesmo que ele andou por caminhos tortuosos, mesmo que ele tentou fazer uma barganha com o Senhor mudou a história de Jacó. E assim o Senhor quer mudar a sua história hoje. Hoje o Senhor quer tirar todos os espinhos, todos os ataques do inferno que foi lançado sobre a sua vida e trazer vida para você, vida com peso, vida com graça, vida com justiça, e trazer uma revelação que você não é mais a pessoa a qual você era, mas você é a pessoa em Deus, que você está vivendo agora uma nova realidade em Deus. Por amor de ti, irmãos, nós fomos entregues todos os dias à morte. Por amor de Cristo. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Hoje é um tempo de você entender. Eu quero orar por você, eu sinto no meu espírito de orar por você. Eu não vou descer aí, também não posso orar nesse exato momento, mas eu quero orar por você. Eu quero que você tenha revelação de quem é você, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do que Deus tem para você, do que Deus tem para sua casa, do que Deus tem para sua família, do que Deus tem para a sua história. Nada pode separar você do amor de Deus. E eu tenho uma canção que eu escuto sempre quando eu estou sendo atacado pelo diabo. Atacado como? Em condenações. Eu quero dizer para você, eu não sou diferente de você. Tenho carne, tenho ossos, eu tenho um sentimento, eu tenho as emoções. E muitas vezes o diabo ele tenta me ferir. E ele pode ter certeza, o diabo, você que é pai, ele vai tentar ferir nos seus filhos, na sua estrutura, no seu filho, e vai te mexer. Mas talvez alguma coisa que você está fazendo diante de Deus, você não se sente qualificado para fazer aquilo. E você sempre coloca, eu vou falar assim, uma desculpa. Essa é a verdade. Eu não sou capaz, eu não sou bem. Eu quero dizer para você, eu quero dizer para algo. Deus ele tem colocado homens e mulheres para fazer a obra dele. Não é simplesmente porque sabem, são capazes. São os improváveis, o Senhor, que o Senhor está levantando e fazendo isso há anos. Mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você tenha revelação hoje aqui. E sabe qual é a revelação que eu quero que você tenha? É de que a sua vida seja constantemente sendo alimentada pelo Senhor. O que é isso, pastor? Lembra-se do vídeo. Pastor, eu quero esse vídeo, eu vou jogar para você. Alimente da palavra. Então eu vou enviar essa palavra lá no grupo da igreja. Leia ela, confia nela, venha ruminar ela. Lê uma vez, lê duas vezes, ora, busca. As guerras virão e você vai saber. Eu sei que o meu Redentor ele vive. Eu sei que nem principados, nem anjo, nem vida, nem morte, nem porvir, nem poderes, nem presente, nem profundidade, nem ou alguma criatura poderá me separar do amor de Deus. Aí você vai vencer a batalha, talvez ferido,
Talvez você vai vencer a batalha machucado, mas você fala, não, eu sei da onde que eu vim e sei para onde que eu vou. Eu tenho uma identidade em mim e não, isso não vai mudar. Então eu entendi a grandeza do amor de Deus sobre a minha vida. Você que está em casa, faça a mesma coisa. É no seu casamento, está passando por guerras e por lutas. Começa a declarar a palavra de Deus. Começa a declarar a vida de Deus. Pastor, não está acontecendo nada. Nos seus olhos naturais não está acontecendo nada, mas no mundo espiritual Deus está movendo o inferno. Deus está falando, não vem aqui, Satanás, porque você vai ser destruído. Não toque nessa casa, porque o meu sangue está sobre essa casa. Nos umbrais dessa porta tem um filho meu, tem filha minha, e não venha. Assim é na sua vida financeira, nos seus filhos. Oh Deus, ninguém pode separar do seu amor, amigo. Põe a mão no seu coração. Eu quero que você souber cantar essa canção, cante. Eu quero orar por você nesse exato momento. Oh Deus, primeiramente eu quero orar para você ter revelação do que você vai cantar. Pai, eu tenho clareza que a tua igreja está ouvindo a tua voz. Os seus ouvidos deles estão sendo destampados agora. Senhor, a mente deles estão sendo quebradas agora, as correntes, as algemas que o diabo tem colocado. Senhor, ministra lá dentro do profundo do coração dos teus filhos, aqueles que já são batizados com teu Espírito, aqueles que já são selados. Sele ele agora com a tua glória e com o teu poder. Senhor, em nome do Senhor Jesus, tira toda a sujeira que veio do inferno no coração, nos ouvidos. Limpe agora, Pai, o teu poder pode fazer isso. E eu já rejeito e já amarro o diabo, os seus demônios, os seus anjos caídos sobre o ataque de jovens, de adultos, de casais, de crianças, de pessoas que entraram aqui desesperadas pelos seus olhares, pelo aquilo que precisando, que achando que é o seu último culto. Eu quero declarar que haja vida de Deus agora em cada coração, em cada sentimento, no Espírito. Pai, eu peço revelação dos céus. A tua palavra foi dita que ninguém pode separar você do nosso amor, do seu amor em nós. Nós estamos conectados, nós temos sangue real, e assim seja na vida dos teus filhos. Eu declaro agora que uma revelação da tua glória dos céus, rasga os céus agora, rasga esse prédio agora e venha sobre a mente de cada um, venha sobre o coração de cada um, que quando eles cantarem essa canção, seja como uma flecha dentro do coração, e quando eles começarem a se alimentar de cada palavra das Escrituras, da palavra que foi ministrada, eles terão revelação mais e mais e mais. Eles entenderão o propósito que o Senhor chamou eles para executar nessa terra. Em nome de Jesus, tenha revelação agora, eu declaro isso. Levante as suas mãos e cante isso. A sua mente vai cantar, o seu coração vai cantar, e você vai entender o quanto você é amado de Deus, o quanto você é filho, mesmo que você errou. Oh, xararabaxerebe cantarabalabacharabás. Eu intercedo pela tua igreja. Oh, receba agora a revelação do amor de Deus. Ora la bashere bere bera bara. Cheira bara bashere la manaias. Condenado era. Ora la bashere bara 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 basho. Condenado era.
Se alimente da vida de Deus. Oh, condenado era ele foi julgar em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgar em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgar. Oh, aleluia! Nós cantamos isso. Oh, levanta suas mãos para o alto e cante isso com todo o fôlego da sua vida. Oh, xarabarabachê, cantarabachou. Que ele foi julgado em meu lugar. Hoje você tem vida. Vida, vida de Deus. Aumente o volume da sua voz e cante isso. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Quantos têm vida hoje? Dão glória a Deus. Aleluia! Você tem vida de Deus. Você tem a vida de Deus na sua casa, na sua família. Oh, xarabarabachê. Aleluia. Se tem alguém hoje que quer entregar a sua vida ao Senhor. Ah, pastor, eu quero essa vida de Deus. Eu quero viver esse amor incondicional. Quero te convidar, saia do seu lugar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero que você entenda que quanto você é amado. Também se você sair dos caminhos do Senhor, fala, não, eu preciso retornar, é agora. Não há tempo. É esse tempo que eu quero agora me envolver. Em nome de Jesus. Se tem alguém, sai do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar, abençoar a sua vida. Pastor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero me reconciliar com Ele. Eu quero entender isso e essa revelação, que nada pode me separar. Então eu quero estar debaixo das asas do Senhor, das asas do Altíssimo. Aleluias. Me faz lembrar você tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Aleluias. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Se você quer escrever uma nova história, então venha. Não perca tempo, venha rapidamente. Deixa Deus falar com você em nome de Jesus. Aleluias. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero abençoar uma semana de paz na sua vida. Eu quero abençoar nosso jejum de 40 horas, a qual nós vamos viver o sobrenatural de Deus, aonde nós vamos desfrutar da grandeza do Senhor. Você crê nisso? Será uma semana sobrenatural, nosso jejum e semestre será algo poderoso. Levante suas mãos, eu quero abençoar você, a sua casa, a sua família. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada um que está aqui nessa noite. Eu abençoo jovens, adultos, famílias, crianças. Eu abençoo, Senhor, os teus filhos. Uma semana de vitória, uma semana de conquista. Senhor, que eles sejam repletos das bênçãos do Senhor. Que eles venham ruminar, se alimentar da sua palavra. Todos os dias eu declaro as bênçãos do Senhor. Se você crê, aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vai na graça.
graça e no favor. Até sexta-feira, em nome de Jesus, no nosso jejum de 40 horas. Aleluia! A criação te a cantar. Aleluia! Toda a criação